Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Iniciaremos hoje a introdução do belíssimo e muito importante livro Cristianismo Puro e Simples. Hoje estaremos trabalhando a introdução e, dentro do possível, estaremos toda semana colocando um capítulo até finalizarmos todo o livro. Separei aqui algumas coisas interessantes na introdução que nos fornece como que esse livro foi escrito, qual foi a ideia, como que ele surgiu para ser hoje, entregue neste formato totalmente compacto, todos os seus capítulos unidos. Na nossa introdução aqui, ela relata que C.S. Lewis, ele colocou esse livro por tópicos, através das rádios da época. Toda semana havia um trecho, ou no jornal escrito, e na rádio ele trazia um trecho desse livro, todos em um encontro sobre o tema cristianismo puro e simples. Se a gente ler somente o livro, sem ler a sua introdução, sem buscar compreender como que se deu o livro, a gente vai achar que foi um momento muito tranquilo, um momento de alta performance, C.S. Lewis, que ele teve momento para pensar, analisar, olhar os passarinhos. Mas quando a gente observa a introdução, a gente vê que foi um momento muito triste na história da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha tinha alguns anos antes, tinha acabado de voltar da Primeira Guerra Mundial. Então, o país estava em ruínas, sua população estava com a mente literalmente sem fé, literalmente desgostosa da vida. Muitos soldados jovens ou mais velhos, pais de famílias, se perderam na Primeira Guerra. Então, podemos dizer que a Grã-Bretanha estava em cacos, estava juntando seus cacos para tentar tocar a vida, voltar à rotina do seu país, também fortalecer a parte financeira do país, que perdeu muitos recursos durante a guerra. E nessa introdução, C.S. Lewis, no trechinho que eu marquei, ele relata que ele esteve nas trincheiras da Primeira Guerra. No trechinho que eu marquei diz: C.S. Lewis serviu nas terríveis trincheiras da Primeira Guerra Mundial, quando era jovem, em 1940, quando as bombas começaram a cair sobre a Grã-Bretanha. Ele se alistou como oficial da vigilância antiaérea e passou também a dar palestras aos homens da Força Aérea Real, os quais sabiam muito bem que depois de 13 missões de bombardeio, a maioria deles seria declarada morta ou desaparecida. Vou parar aqui um pouquinho. Olha para ver o nível que estava a saúde mental da população. Ela estava sob ataque e os soldados já tinham certeza que, determinando uma quantidade de bombardeios, eles seriam mortos. No caso, 13 bombardeios. É uma coisa muito triste você saber que você vai morrer. E não é uma causa natural ou
por adversidade da vida, uma doença, não somente você, mas todos aqueles que você foi colocado obrigatoriamente a proteger também vão morrer. A certeza que você vai falecer e a sua família também. Isso mostra o nível de falta de esperança na população. A maioria deles seriam declaradas mortas ou desaparecidas. A situação desses homens inspirou C.S. Lewis a falar sobre os problemas do sofrimento, da dor e do mal. Trabalho este que resultou num convite da BBC para uma série de palestras no rádio, como diz no início, acerca da fé cristã em um período de guerra. Essas palestras foram ao ar de 1942 a 1944, por 2 anos, que acabaram sendo reunidas em um livro que conhecemos hoje como Cristianismo Puro e Simples. Aqui mais à frente vai dizer que C.S. Lewis ele era ateu. Então, num determinado momento, ele deixa de ser ateu. Nessa lógica, levou-se um tempo para isso. E há uma história interessante com outro escritor, Tolkien, foi muito importante na vida de C.S. Lewis. É um cristão anglicano e por eles serem muito cultos das cadeiras da literatura, eles conversavam bastante. Então, nessas levas, segundo alguns registros, diz que C.S. Lewis chegou ao cristianismo, à fé, através de Tolkien, segundo alguns registros. E a partir desse momento ele deixa de ser ateu. Então, com o seu intelecto já construído sobre a vida, sobre literatura e essa vivência da Primeira Guerra Mundial, ele traz, né, um ímpeto de como que ele enxerga a fé, como que ele enxerga o cristianismo. Ele não queria trazer características de pessoas que são como um fariseu, né? Está ali, mas não vivencia realmente o verdadeiro cristianismo. Então ele traz a sua alma, como ele gostaria, como que ele enxerga o cristianismo. E através desse olhar, ele começa a fazer essas palestras na rádio. E a gente pode observar aqui que ele era recente cristão. Ele não tinha tanto tempo assim no cristianismo. Mas pela sua habilidade, com a sua habilidade da escrita, da fala, ele traz à tona ali com as escrituras o que ele compreende ter um verdadeiro cristianismo, trazer a fé em momentos improváveis, em momentos de desolação. Ele começa a construir a sua narrativa através dessas palestras. É interessante que ele coloca aqui, para nós finalizarmos essa introdução, ele diz assim, C.S. Lewis: o cristianismo, puro e simples, não é uma filosofia. Muitas pessoas têm esse livro achando que ela é filosófica, meramente um pensamento de um escritor altamente gabaritado, e como ele compreende a fé, uma fé alheia. Mas aqui C.S. Lewis coloca em prática a sua compreensão, o seu sentimento,
que ele começa a desvendar sobre a fé, o cristianismo verdadeiro, Cristo, ele começa a juntar com as suas habilidades acadêmicas. Tampouco também uma teologia que devesse ser considerada. Também não é uma teologia, né? Debatida e guardada em um livro na estante. Não. Trata-se de um estilo de vida que nos desafia a sempre lembrar, como Lewis declarou certa vez, que não existem pessoas comuns e que é com os imortais que nós fazemos piadas, trabalhamos e casamos. São os imortais aqueles a quem esnobamos e exploramos. Uma vez que entramos em sintonia com essa realidade, Lewis crê que nos abrimos para transformar nossas vidas criativamente, de tal forma que mal diminui o bem e o bem prevalece. Foi isso que Cristo esperou que fizéssemos ao assumir a condição humana, santificando nossa carne e pedindo para que, em contrapartida, revelássemos Deus uns aos outros. Se o mundo faz com que isso pareça uma tarefa impossível, Lewis insiste que não é. Até mesmo a pessoa que ele vê como contaminada por uma criação miserável, num lar cheio de invejas vulgares e brigas sem sentido, pode ter garantias de que Deus tem plena consciência da lata velha que você está tentando dirigir. Forte, né? E pede apenas que você continue a dar o melhor de si. Ou seja, na visão de Lewis, através principalmente por ele ter servido na Primeira Guerra Mundial, ali ele viu, muito provavelmente, o pior de um ser humano. Mataram ao outro por uma bandeira. E diversas formas de morte. Ele viu o pior do ser humano. Mas também, ele deve ter visto a coragem e o esforço daqueles que querem fazer o bem. Como muitos filmes de guerra, heróis de guerra, sempre tem aquela cena clássica onde numa trincheira ou numa fuga, o parceiro é atingido e ele não é deixado para trás. E com isso, o herói da história, ele pega esse soldado, apoia em seus ombros, ou dependendo da ideia do personagem ser muito forte, ele joga o seu amigo nas suas costas e carrega com ele até chegar às margens seguras. Ou qualquer ideia desse tipo de cena. Eu vou levá-lo até a margem junto comigo. Ou ele chega comigo, ou eu fico aqui com ele. É uma cena, se a gente for ver ao pé da letra, muito forte. Porque você abdica de você mesmo para trazer alguém para que talvez sobreviva. Porque como foi atingido, às vezes sim, às vezes não. Mas você abdica da sua liberdade de continuar vivo para trazer o próximo. Então esses dois lados, muito provavelmente C.S. Lewis viu durante essa Primeira Guerra Mundial. E agora, ele trazendo o ponto de fé, visando diretamente Cristo, ele traz exatamente o que Cristo faria. Assim eu enxergo no livro. O que Cristo faria? Em momentos em que a gente faria diferente, Cristo faz diferente. Então, ele consegue conectar a narrativa desses capítulos
porque eles sabem o que aqueles soldados estão passando, eles sabem o sentimento, como é que está as suas emoções daqueles soldados, suas preocupações com suas famílias, consigo mesmos, sabendo que dependendo do ponto onde eles subirão as trincheiras, praticamente não volta. Então ele traz essa palavra de encorajamento de um lado espiritual, de um lado de humanidade também das pessoas, o lado bom da humanidade, do modo que Cristo fez Adão e Eva, como deveria ser, o lado bom, sem maldade, sem nenhuma desgraça construída pelas mãos humanas. Então ele traz esse momento, ele faz essa junção para que a esperança, a fé dos seus soldados elas se mantivessem em pé. Para finalizar, interessante, dentro desse tópico de introdução, ele vai nos dizer que ele toma algumas palavras-chave, como o inimigo. O inimigo é aquele que luta contra o seu país. Então ele foca, ele consegue amarrar a palavra inimigo com o que já é, que é um país enfrentando os seus, mas ao mesmo tempo o inimigo de si mesmo, o lado ruim do homem, e para que os soldados tivessem esperança. Ao meio de tudo isso, existem pessoas que podem reconstruir, pessoas que podem fazer nascer novamente uma flor. Espero que esteja muito certo dessa introdução. Agradeço a todos por estar até aqui conosco. E a cada semana a gente vai trabalhar um tópico, um capítulo. E estou muito entusiasmado com esta ideia. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe. E aguardo vocês até o nosso primeiro capítulo. Um abraço.